O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus sobre a nossa vida. É uma alegria a cada manhã podermos nos acordar e termos a certeza que temos um Deus presente, um Pai de amor, que é o nosso pastor, que está ao nosso lado e em todo momento supre as nossas necessidades, para que um dia nós possamos viver seguros ao lado dele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 36, o versículo 1 e o versículo 2. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Deus busca todos os meios para falar conosco, mas a forma mais clara, precisa, de Deus falar com os seus filhos hoje é através da sua palavra. Se você quiser ter plena compreensão do recado de Deus para a tua vida hoje, abra a Bíblia, estude, e você verá que Deus irá mostrar a sua vontade para o dia de hoje. Todos os dias, quando você se levantar e que abrir a palavra de Deus, tenha plena certeza, será o recado de Deus para o teu coração, será a voz de Deus nos teus ouvidos, moldando a tua vida. Da mesma forma, no período de Jeremias, Deus se comunicava com ele e era a vontade de Deus para o rei Joaquim através das profecias de Jeremias. Deus estava falando através de Jeremias e Joaquim não estava disposto a ouvir a voz de Deus. Todo o sofrimento do povo do Senhor foi resultado de não darem ouvido à sua voz. Se eles tivessem ouvido a voz de Deus, eles teriam sido salvos, não teriam passado por todo o sofrimento e estariam seguros, sendo uma nação forte e um povo invencível, porque Deus estaria ao seu lado. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, foi no 4º ano do rei Joaquim, no ano aproximadamente 605 anos de Cristo, o profeta Jeremias estava preso. Foi exatamente após o aprisionamento de Jeremias que acontecem esses episódios aqui. O ataque de Nabucodonosor, rei de Babilônia, sobre o povo de Jerusalém. No mundo antigo, poucas pessoas tinham conhecimento da leitura. Quem, na verdade, sabia ler era detentor de muitas verdades. Os escribas eram uma classe responsável para aprender a ler e ensinar às outras pessoas verdades que estavam no rolo. O Pentateuco, que foram os livros escritos por Moisés, eram os escribas que tinham a responsabilidade de copiar e mantê-los vivos na memória de todo israelita. Mas é o próprio Deus, no versículo 2, que fala ao profeta Jeremias que ele deveria escrever as suas palavras. Jeremias deveria pegar um pergaminho, um couro de algum animal, e ali escrever as suas palavras e colocar nas mãos do povo, para que todo israelita e o rei pudesse ter conhecimento da vontade de Deus para os seus dias. O próprio profeta Daniel, quando estava no cativeiro babilônico, por um período de 70 anos, Daniel teve nas mãos o conteúdo que Jeremias escreveu. A mensagem de Deus para os seus dias era o juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém, pelo fato dessa nação, dessas tribos, não viverem em fidelidade a Deus, quebrar os ensinamentos do Senhor, e eles estavam entendendo o sofrimento que estavam passando era em decorrência da desobediência que eles tinham praticado diante do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o juízo de Deus ainda era evitável. Se houvesse verdadeira conversão, se houvesse verdadeiro arrependimento, Deus mudaria os seus juízos. Deus não permitiria que o seu povo fosse levado para o cativeiro babilônico, mas os corações estavam tão enraizados no pecado, longe do Senhor, que já não havia mais a oportunidade de mudança. Embora a porta da graça ainda estivesse aberta, mas os pecadores não estavam dispostos a entrar por essa graça. Possivelmente o profeta Jeremias estivesse impedido de chegar ao templo, porque estava encarcerado, ou pelo fato das autoridades não quererem que publicamente ele proferisse os seus sermões, mas possivelmente Joaquim tenha sido aconselhado pelos seus sacerdotes apostatados a proclamar um jejum geral
para que todas as pessoas pudessem se arrepender, converter os seus corações e se voltar para Deus. Mas quando há jejum e um convite ao arrependimento, e não há uma reforma, e não há um reavivamento, esse arrependimento não é real, essa conversão não é de coração, e foi de fato o que aconteceu com o povo do Senhor. Tentaram resistir Nabucodonosor com uma religião que não era do coração, que não era verdadeira. Deus não aceitou aquele tipo de confissão de pecado e de arrependimento, e automaticamente Judá e Jerusalém não puderam resistir a Nabucodonosor. Jeremias capítulo 36, o versículo 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. A razão pela qual os príncipes liberaram a Jeremias e a Baruque nós não sabemos, mas acreditamos que os príncipes acreditavam que o rei Joaquim não iria ficar muito tempo no trono. Pensando então no futuro do profeta e do escriba Baruque, eles permitem então que eles possam se esconder em algum lugar para que possam se proteger da invasão babilônica. O rei Joaquim teve consciência do rolo, que era a profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. Foi trazido à sua presença. O rei Joaquim ouviu as palavras de Deus, mas quando o rei Joaquim ouviu as palavras do Senhor, foi ele mesmo que usou as suas mãos para rasgar aquele rolo e jogar no fogo, porque ele não estava disposto a ouvir a voz de Deus. O rei Joaquim estava disposto a fazer a sua vontade, muito menos ouvir ou permitir que a vontade de Deus pudesse conduzir a sua vida. Esta ação do rei Joaquim foi uma afronta direta a Deus, porque era a palavra do Senhor. Ele estava rasgando, jogando por terra aquilo que Deus entendia que era a saída, a solução para os seus problemas, a salvação para aquela nação. Mas o rei estava rasgando, jogando no fogo. Era uma demonstração que os seus súditos também não estariam dispostos a dar ouvido, a se submeter à vontade de Deus. Nesse momento agora, Deus já não mais poderia fazer nada. Se eles escolhiam escrever a sua própria sorte, o seu próprio destino, Deus iria permitir que a nação mais poderosa daquela época, Babilônia, invadisse e destruísse o seu povo. Muitas vezes nós temos nos perguntado por que temos passado por tamanho sofrimento, por tamanha dificuldade, mas a resposta é clara na palavra de Deus. Quando nós rejeitamos a voz do Senhor, quando nós recusamos ouvir as orientações divinas, Deus permite que nós andemos sozinhos. E por andar sozinhos, nós caímos, nós tropeçamos, nós falhamos, nós sofremos. E as consequências são desastrosas de construir uma história longe do Senhor. E é de fato o que aconteceu com o povo de Deus. E tenho certeza é o que tem acontecido muito nos dias em que nós estamos vivendo. Infeliz é aquele que rejeita a palavra do Senhor. Feliz é aquele que abraça a palavra de Deus como sendo soberana, como sendo regra de fé e prática para a sua vida e coloca em prática em todas as suas ações e nos seus pensamentos. Esse é abençoado por Deus, esse é considerado como sendo um bem-aventurado. Deus hoje está preparando um povo para se encontrar com Ele. Esse povo é aquele que abraça e ama a palavra do Senhor. Aqueles que se submetem a Deus recebem a bênção do Senhor. Aqueles que abandonam a palavra do Senhor, Deus permite que vivam a sua própria sorte. E o final será morte e destruição eterna. Mas, amigo, hoje há um convite para cada um de nós. É o desejo de Deus que nós abramos o nosso coração, que nós nos coloquemos em suas mãos e que nós permitamos que Ele conduza a nossa vida através da sua palavra. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, é o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.